Povo de Deus, bom dia. Eu quero compartilhar uma palavra nesta sexta-feira para a nossa meditação e o tema é Onde estás? Quero falar sobre esconderijos da nossa alma e começando com Gênesis 3, versículos 8 e versículo 9, que diz assim: E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, gente, todos os dias o Senhor descia até o jardim do Éden e tinha ali uma conversa, um momento de intimidade com o casal Adão e Eva. Mas, num determinado momento, eles caíram na conversa da serpente e os olhos deles se abriram para uma realidade que eles não conheciam, que era o campo da maldade. E perceberam estar nus. Mas uma reflexão cabe aqui. Eles já estavam nus desde o começo. Então, por que a nudez incomodava agora? Porque esta nudez era muito mais uma nudez de alma. Algo aconteceu que deturpou, algo aconteceu que corrompeu a inocência, corrompeu o relacionamento que eles tinham com Deus. E eles se sentiam nus diante de Deus, porque eles sabiam que Deus é onividente. E a partir daí eles fugiram de Deus, se esconderam de Deus. Mas a verdade é que não parou neles. Até hoje as pessoas estão fugindo. E todas as vezes que acontece um problema, uma dificuldade, nós temos dois caminhos a seguir: enfrentar esse problema ou fugir dele. Só que a Bíblia diz que, lá em Salmo 139, 7, que para onde eu fugirei da tua face, Senhor? Onde eu me esconderei de ti? Nós podemos nos esconder de nós mesmos, dos outros, mas de Deus. Podemos até fazer como Adão e Eva, entrar atrás de arbustos da vida para tentarmos nos esconder de Deus. Mas devemos ter consciência que não é possível. Em Lucas, no capítulo 15, nós temos aqui algumas lições a tirar. Eu quero ler agora versículo 12 e 13, que diz: O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ou seja, o filho tinha tudo em casa, mas ele queria viver uma vida que não era sua, uma vida irreal, uma vida de fantasia, uma vida que ele elaborou na sua mente, e ele estava fugindo de sua família, ou fugindo de si próprio. Ele pediu a sua herança antecipadamente para viver uma vida que não era sua. Esconder de si mesmo. Muitas vezes nós não estamos satisfeitos com a nossa vida e queremos nos esconder de nós mesmos. E muitas vezes nós escondemos quem somos, escondemos onde moramos. Eu já vi caso de filha pedir para o pai levar ela na escola e, por ter vergonha do pai, devido à sua simplicidade, a um carro ruim, parar um pouco mais longe da escola. Não, pai, até aqui tá bom. Ou pessoas que pegam carona e param meia quadra de sua casa, ou aqui tá bom. Porque a pessoa tem vergonha do lugar que mora, vergonha às vezes da situação. E muitas vezes ela quer viver uma vida diferente. É natural isso, não tem problema nenhum. O problema é quando a gente começa a fugir de quem somos. Muitas pessoas são risonhas, elas vivem brincando e tal, mas na verdade elas estão escondendo algo
uma tristeza interior que precisa ser resolvida. O riso não é fuga. Ele deveria ser consequência realmente de uma vida feliz. Muitas pessoas põem uma roupa bonita, se maqueiam, se produzem para esconder também uma, uma tristeza interior, algo que ela está vivendo. Só que tem um outro agravante, que é o vício. O vício, na verdade, ele é um grande modo de fugir de si mesmo. Porque quando eu estou entorpecido pelo vício, eu estou fugindo da minha realidade. Então, gente, as distrações em excesso, muitas festas, muitas coisas, muitas vezes é um meio, um mecanismo para eu não ficar sozinho comigo mesmo. Às vezes nós estamos vivendo esse processo. Eu muitas vezes vivi esse processo de não querer ficar sozinho comigo mesmo e de ter algo que acusa na consciência e perturba. Então, o mecanismo da gente é fugir. Mas enquanto nós não enfrentarmos isso e não vencermos, a gente vai ser infeliz. A pessoa que esconde de si mesmo, ela tem dificuldade de ficar sozinha, ela tem dificuldade de se olhar no espelho, de se olhar interiormente, porque ela vai perceber que dentro dela tem um grande buraco, um grande vazio. Tem um chavão evangélico que diz que o tamanho do buraco interior nosso é o tamanho de Jesus. Quando ele entra, ele fecha esse buraco. Mas muitas vezes a gente tem que entender, aliás, desculpa, muitas vezes não sempre, a gente tem que entender que a salvação, ela é instantânea e progressiva. A santificação é instantânea e progressiva. Nós, quando conhecemos Jesus, nós passamos por um choque de realidade, de quem éramos, de quem somos, de quem Deus é. Mas a partir daí nós temos um problema com a nossa consciência, temos um problema com a nossa vivência, com as doutrinas que aprendemos. E com o conhecimento e o passar do tempo é que nós vamos entendendo a dimensão da obra de Deus na nossa vida. O que nós precisamos, se nós temos um sintoma de querer fugir de nós mesmos? Como o filho pródigo fugiu dele mesmo, fugiu de sua vida, fugiu do seu ambiente familiar. Se temos esses sintomas, como vencer? Pedir ajuda para Deus, orar, buscar. Então veja, nós vimos aqui o primeiro problema da fuga, é fugir de si mesmo. Segundo, é fugir do outro. No versículo 14 ao 16 diz: E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou apacentar aos seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Veja bem, ele chegou numa situação humilhante. Cuidar de porcos, animais para os judeus sacrificialmente impuros. Os judeus não criavam porcos. E ele foi criar porcos. Eu tenho certeza que ele não gostaria que ninguém o visse naquela condição. Que se ele visse uma pessoa passar, que pudesse reconhecer, ele se esconderia. Ele estava numa situação tão miserável que ele desejava alimentar-se das alfarrobas, que eram frutas que eram assim abundantes e não tinham valor comercial, normalmente era comida de porco. Então, não que as pessoas não comessem, era uma fruta comestível por qualquer um, mas tal qual a manga aqui no Brasil, o abacate, no sítio, quando dá muito, todo mundo joga para os porcos, porque não tem o que fazer com tanta fruta, para quem não é comerciante de fruta, né? Então, gente, ele não desejava que ninguém o visse humilhado. Você sabe que muitas vezes, por causa de decepções do passado, de muitas coisas, nós temos esses sintomas, né, e complexos que muitas vezes nos fazem fugir dos outros ou do outro. A gente não quer que a pessoa nos veja no dia ruim. Você percebe nas redes sociais
Ninguém posta momentos de dificuldade, posta passeios, momentos felizes. E as redes sociais são grandes esconderijos também, porque muitas vezes a pessoa se vangloria de ter 1000 contatos, mas não tem nenhuma amizade sólida e comprometida com nenhum deles. São relacionamentos superficiais. E nesses relacionamentos superficiais, nós estamos fugindo do outro. Porque fugir do outro é não se abrir, é não mostrar quem você é. Às vezes estamos num metrô, num ônibus lotado, cada um com seu aparelho na mão e ninguém conversa. Então, estamos no meio de uma multidão e somos solitários. Mas muitas vezes nós não queremos nos expor, porque estamos fugindo do outro. Porque pressupõe que, se eu tenho intimidade com alguém, a gente vai trocando informações e ninguém quer só falar, quer ouvir também. O monólogo aí não vai resolver a questão do isolamento. Então, as opiniões também são omitidas muitas vezes. Alguém pergunta uma coisa, o outro não responde, porque se ele for responder devidamente, dar toda a sua opinião, ele vai expor o seu posicionamento. E tem muitas pessoas que não querem pagar o preço de expor o seu real pensamento para não ofender, não ferir, não entrar em choque de ideias. E isso faz com que a pessoa se estagne, né? E não cresça. Porque se eu não tenho embates de ideias, eu vou ficar sempre com aquilo que eu penso e nunca vou crescer. Então, irmãos, nós nos momentos festivos gostamos de nos expor, mas nos momentos de humilhação, como o filho pródigo estava passando, numa profissão indigna para ele estava se escondendo, ele não gostaria que ninguém ouvisse, que ninguém o descobrisse, sabe? Então, nós muitas vezes temos, neste segundo esconderijo, a nossa fuga, que é fugir do outro. Seja você mesmo, enfrente a sua realidade diante das pessoas, não seja um solitário na multidão, não fuja de você mesmo, mas também não fuja do outro. Vamos nos relacionar, vamos ter encontros, né? E dentro do possível, e abrir o nosso coração, ter uma pessoa de confiança para compartilhamento. O terceiro esconderijo é fugir de Deus. No versículo 17 ao 20 diz: caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Viu como foi fácil? Caiu em si, observou sua situação de fuga, e voltou ao caminho do pai. E o pai ali recebeu ele de braços abertos. O pai aqui é a figura de Deus. E este filho somos nós. Deus sempre está de braços abertos, disposto a nos abraçar, a nos acolher. Então, muitas vezes nós fugimos de Deus, queremos fugir de Deus, e às vezes a causa é porque estamos fugindo do outro, fugindo de nós mesmos. E aí nós queremos fugir de Deus. O livro de Provérbios 28:13 diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Muitas pessoas têm passagens curtas por instituições, principalmente por igrejas. Ficam 2, 3 anos, 4 anos numa igreja e têm que sair, porque elas começam a revelar quem elas são. Muitas vezes elas não confessam seus pecados, não os deixam, não mudam, não se transformam, não deixa Deus transformar. Eles têm que ficar mudando, porque se revelam quem são e já não tem mais desculpa, né, para suas mazelas. Então, gente, o maior problema nosso é que quando nós fugimos de nós mesmos para viver uma vida que não é nossa, nós ferimos pessoas, nós desenvolvemos relacionamentos superficiais
nós temos dificuldade com as pessoas e às vezes alguém nos ofende e a gente quer sair daquele lugar. O problema maior aí é a falta do perdão. Se eu não perdoo a pessoa que me ofendeu, eu tenho que fugir dela. Mas na verdade eu estou fugindo de mim. Porque o problema do perdão é meu, não é dela. Eu estou colocando um obstáculo para liberar perdão. Então esse problema é meu, não é dela. A ofensa não deve me induzir, né, à vingança, e sim ao perdão. Deveria ser assim. É fácil? Claro que não, gente. É difícil lidar com isso, lidar com o ego pessoal, tudo. Mas é a obra resgatadora e transformadora do Espírito Santo que pode fazer isso. Nós vimos muitas pessoas fugindo de Deus, mas Deus está sempre procurando as pessoas. Observa. Nós vemos lá Adão e Eva, em Gênesis 3, fugindo de Deus. Mas Deus estabeleceu um projeto de resgate do homem. Nós vemos em Gênesis 11 o povo querendo se esconder atrás de uma torre de Babel. Nós vemos em Gênesis 28, Jacó fugiu do seu irmão e teve um encontro com anjos. Deus providenciou tudo. Em Êxodo 2, Moisés fugiu para o deserto. Deus aparece na sarça. Em 1 Reis, Elias se esconde numa caverna. Deus vai lá conversar com ele. Em Jonas 1, Jonas se esconde num barco, foi lançado ao mar por uma baleia, falou com Deus, Deus falou com ele e a coisa se resolveu. Em Atos 9, Saulo se escondia atrás de cartas de autoridades para perseguir cristãos. No caminho de Damasco, Deus tem um encontro com ele e resolve a sua vida. Ou seja, nenhum deles conseguiu se esconder de Deus. Muitos de nós queremos fugir de Deus. A bem da verdade é porque nós não queremos, às vezes, ir na igreja, ouvir uma palavra. Então, fugir de Deus, às vezes, é isso. Bom, a pessoa para de ir na igreja, a pessoa ela não quer ouvir palavra, não quer ouvir louvores, ela não quer estar em contato com pessoas que têm temor de Deus. Por quê? Porque ela sabe que ela se arrisca a ouvir uma palavra que necessariamente vai provocar nela uma necessidade de perdoar. Ela está ofendida e não quer perdoar. Então, ela está fugindo de Deus como? Fugindo de um confronto com a palavra. Porque se ela for confrontada com a palavra, ela libera perdão, ela não precisa fugir do outro e não precisa fugir de si mesmo. Porque Adão e Eva não pediram perdão. Esse foi o problema. Eles fugiram. Quando a gente pede perdão e fala com Deus e nós nos sentimos perdoados, o próximo passo é aproximar da pessoa. E aí nós ficamos em paz conosco mesmos. Então nós não precisamos fugir de nós e nem fugir das pessoas. Tampouco fugir de Deus. Então, irmãos, se nós temos fugido de Deus, vamos voltar para o Senhor, vamos conversar com Ele, que Ele continua de braços abertos. Amém? Não fuja de você mesmo, não fuja do outro e não fuja de Deus. Tenha um final de semana muitíssimo abençoado, que Deus te abençoe e que possamos ter relacionamentos sinceros, aprofundados, maduros e que venham resgatar a nossa dignidade para que a gente não precise fugir de ninguém. Deus te abençoe. Tenha um bom dia.